Quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Eu saúdo você que está me assistindo com a paz de Cristo, uma boa tarde. E como acontece já há alguns anos, há cerca de 2 anos, toda quarta-feira eu chego nesse canal, mais ou menos nesse horário, para falarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Essa Palavra de Deus que é poderosa, essa Palavra de Deus que ela vem para nos instruir, ela vem para nos também corrigir, ela vem para nos encher o coração de alegria e de esperança. É esta palavra de Deus que eu, todos os dias, eu sei que você também tem tirado tempo para ficar com essa palavra. Eu atualmente estou lendo o Evangelho de Lucas, logo haverá algumas mensagens a respeito do Evangelho de Lucas. Mas há algum tempo atrás, lendo o Velho Testamento, você lembra que eu passei o ano inteiro lendo o Velho Testamento, eu cheguei ao livro de, hoje o nosso texto está no livro de de Ezequiel, está no livro de Ezequiel. Mas antes de entrarmos no livro de Ezequiel, quero saudar a cada um de vocês, cada um dos 328 inscritos neste canal. Toda quarta-feira eu tenho a alegria de acrescentar mais algumas pessoas que são inscritas. Eu quero continuar incentivando você a compartilhar, assim, com os seus contatos. O objetivo nosso aqui é só apresentar a palavra de Deus. O nosso texto de Ezequiel capítulo 5, que eu convido você a ler. Esse texto, o tema de hoje, a misericórdia e o amor não anulam a santidade e a justiça de Deus. Então, como conhecer sobre Deus num mundo em que existem várias pseudo-divindades que são chamadas de deuses? Existe o único Deus, o Deus verdadeiro. No Velho Testamento, o Deus da nação de Israel, o Deus que escolheu Abraão e seus descendentes. No Novo Testamento, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mostra esse único Deus. Ou esse único Deus que ele não atinge as expectativas as expectativas humanas. As pessoas querem cada um criar os seus deuses. Porém, a Bíblia fala desse Deus. Eu costumo dizer que Deus não é como aquela pessoa, eu costumo dizer aquela tia que chega talvez em casa, de repente, nariz empinado e começa a passar o dedo dos móveis para ver se tem pó. Ou seja, aquele que está de olho em nós e querendo encontrar a menor falha nossa para nos condenar, para nos punir. Não é esse Deus. Mas Deus também não é aquele vovô bonzinho, bonachão, que dá risada dos malfeitos e das traquinagens dos seus netinhos. Dia desse eu ouvi alguém dizer: o Deus do Velho Testamento é irado, vingativo, muito diferente do Deus apresentado por Jesus no Novo Testamento, um Deus que ama. Eu lamento dizer que quanto desconhecimento da Bíblia, quanto desconhecimento da palavra de Deus. Por isso que o texto de hoje, Jeremias, que está aqui na palavra do Senhor, Jeremias capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Pois é, esse é o Deus criador dos céus e da terra. Esse é o Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por nós. No Velho Testamento, quando nós chegamos do profeta profeta Ezequiel, Deus já tem uma história de amor para o seu povo Israel. Você lembra como Deus lidou com Israel, primeiro escolhendo Abraão e seus descendentes, lá em Gênesis capítulo 12, depois de toda a história do Pentateuco, do Gênesis em diante, mostrando Deus cuidando desse povo. Esse povo foi para o Egito, escravizado. Deus cuidou do povo, libertou do Egito, trouxe para a terra prometida, e durante todo esse tempo Deus perdoou, amou, cuidou. Mas também Deus, durante esse período, ele sempre enviou os seus profetas para alertar o povo do risco que havia se eles permanecessem rebeldes, que a ira do Senhor poderia chegar até eles e consumi-los. Pois é, a ira chegou.
O segundo livro de Crônicas, no finalzinho, mostra isso. A ira de Deus chegou e ele primeiro, antes de Crônicas, ele repartiu a nação em duas, assim por causa dos pecados, do povo, da rebeldia do povo de Israel. Depois ele, 10 tribos do norte nunca mais voltaram, 2 tribos do sul foram para a Babilônia, para o exílio, e voltaram apenas 2, essas pequenas 2 tribos, porque ela foi preservada, porque através dessa tribo nasceria Jesus, o Salvador. Sim, no Velho Testamento não é somente o amor de Deus que é mostrado. Às vezes dá a impressão, quando a gente lê programas religiosos, que o único atributo de Deus é o amor. Como eu falei, ele é aquele fofozinho que dá risada, bonachão, que dá risada dos malfeitos, das traquinagens dos seus netinhos. Não. No Velho Testamento nós vemos a ira de Deus se manifestando, como vimos no texto de hoje, e ele utilizou nações como Egito, Babilônia, Síria, entre tantas outras, para assim castigar, para disciplinar, na realidade, não é bem castigo, disciplinar o povo de Israel. E o profeta Jeremias, lá nas suas Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, aquele texto que é bem conhecido: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O que Jeremias está falando é que se Deus fosse usar realmente só a justiça e a ira dele, nem aquelas 2 nações teriam assim continuado, mas Deus tinha um plano de salvar toda a humanidade. E por esse motivo Deus vai e preserva Israel. E na época de Jesus, Israel está lá, e é lá em Israel, assim, no povo de Deus, que nasce o Senhor Jesus. Né? O livro de Lucas, que eu estou lendo, é um dos livros, um dos evangelhos, que mostra bem isso. Nosso Deus, ele é completo, ele é perfeito. A sua misericórdia é infinita. O seu amor é eterno. Mas a sua misericórdia e o seu amor não anulam a sua justiça nem a sua santidade. No Novo Testamento, ao contrário do que as pessoas que não conhecem a Bíblia falam, na verdade, a ira de Deus se manifesta de maneira ainda mais terrível do que no Velho Testamento. No Velho Testamento, a ira de Deus se manifestava quando animais eram mortos em sacrifício pelo povo pecador. No Novo Testamento, a ira de Deus chega ao máximo quando o próprio Deus aí mostra a ira e amor. Ele vem à terra na pessoa de Jesus e coloca todos os nossos pecados nas costas de Jesus, que os carrega na cruz. E morre na cruz por nós, porque Jesus era o sacrifício perfeito que anularia assim a ira de Deus da humanidade perdida. Ao mesmo tempo, essa ira de Deus ela é aplacada. Ela é aplacada exatamente pelo sacrifício de Jesus. Jesus, o inocente, carregou nos seus ombros, carregou na cruz os nossos pecados. E dessa maneira ele aplaca a ira de Deus. Por isso o apóstolo João, ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Você lembra que no templo havia o propiciatório, que era onde derramado o sangue dos animais. Jesus, ele é a propiciação, porque o sangue de animais do Velho Testamento, você pode não acreditar, achar que isso não faz sentido, mas no Velho Testamento o sangue de animais aplacava a ira de Deus. No Novo Testamento é o sangue de Jesus que aplaca a ira de Deus. Por isso, 1 João 2,2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, ao contrário do que os ignorantes das Escrituras dizem, no Novo Testamento a ira de Deus chega ao máximo, ao assim requerer a morte de Jesus na cruz. Ao mesmo tempo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus chega também ao máximo, porque ele, na pessoa de Jesus, se sacrifica por nós. Porém, isso não faz com que a ira de Deus deixe de existir. Desde que subiu aos céus, lá no ano 33, Jesus subiu aos céus, estabeleceu a igreja, as portas do céu estão abertas para que o evangelho seja pregado e para que a proposta do evangelho de crer, arrepender, confessar Jesus como Senhor, ser batizado, imerso nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ser acrescentado à igreja de Deus, o plano de Deus, até a volta do Senhor, estará assim, mostrando que Deus deseja aplacar a ira dele na pessoa de Jesus. Quando alguém passa por esses passos da fé,
Essa pessoa, de um lado, ela recebe o Espírito Santo, porque ela que vai ajudar a fazer com que o pecado seja cada vez mais exceção na nossa vida, mas ao mesmo tempo, quando nós pecamos, conforme o apóstolo João também diz na sua carta, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Ele nos limpa diariamente. E por isso, no dia do juízo final, quando a diferença que vai existir entre um cristão e um não cristão, entre o seguidor de Jesus e o não seguidor de Jesus, talvez até o não seguidor tenha até comportamento até melhor em termos comportamentais, apesar que Jesus nos resgatou para que a gente seja crescido e nos torne cada vez mais parecidos com Ele no seu amor, na sua santidade. Mas o que vai nos diferenciar é se aceitamos ou não o sacrifício de Jesus e participamos do plano dele, que são todos esses passos que eu falei, inclusive permanecer fiel, porque somos acrescentados à igreja, o corpo de Cristo aqui no mundo. Agora, eu tenho uma má notícia. Para os que rejeitam esse convite de Deus, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa e ela chegará no dia do juízo final desacompanhada diante do trono de Deus, desacompanhada de um advogado. E esse advogado é Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: essas coisas escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não basta dizer que eu creio em Jesus. Nesse sentido, a maioria das pessoas do nosso país creem de alguma maneira. Mas é crer no sentido de estar disposto a conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho de Jesus e conhecer qual é a maneira ditada, não por nossas conveniências, não pela religião, mas pelas palavras de Jesus, qual a maneira de ser salvo. Olha só o que João 3,36 diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus, a tal ponto que confia na palavra dele, que obedece o evangelho dele, tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pois é. Eu quero dizer uma boa notícia para mim e para você, que um dia percebeu que precisava de um Salvador e foi ao encontro desse Salvador, conhecendo-o não através da religião, não através de líderes religiosos, mas através de um estudo da palavra de Deus. Ao perceber, você creu em Jesus como o único caminho, como eu criei para a salvação, você se arrependeu dos seus pecados e disse que ele ia travar uma guerra de vida ou morte até a volta de Jesus contra os pecados, confessou o Senhor como Senhor da sua vida, desceu as águas do batismo, foi imerso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não é somente isso, foi acrescentado ao corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Aqui na região onde eu estou, é a igreja que se reúne no bairro dos Pimentas, aqui em Guarulhos, mas aonde há um grupo de seguidores que obedecem a Jesus, ali existe uma igreja do Senhor. Deus é o mesmo, tanto no Novo como no Velho Testamento. O Deus de Israel no Velho Testamento, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. O mesmo Deus amoroso, paciente, compassivo, que deseja nos ter com Ele, que está sempre de braços abertos para nos receber quando nós chegamos a Ele, arrependidos. É também o Deus justo, irado e santo, que não deixará de punir o culpado, que não deixará essa história de que todos os caminhos levam a Deus, ou que Deus no último dia vai dar um jeitinho e vai salvar todo mundo. Isso não é o que a Bíblia ensina. Infelizmente, muitas pessoas irão assim perder a sua alma por acreditarem nessa mentira. Tema de hoje: a misericórdia e o amor divino não anulam a sua justiça e a sua santidade. Aí eu te pergunto, para você que está me assistindo, qual das duas facetas de Deus eu e você queremos encarar no dia do juízo final, quando o Senhor voltar ou após a nossa morte? E o que eu tenho a dizer para você é que depende somente da decisão nossa no dia chamado hoje: obedecer a Jesus e seu evangelho ou não. Dessas duas decisões, não há uma terceira decisão. Dessas duas decisões depende aonde passaremos a eternidade. Ao lado de Deus Pai, ao lado de Jesus, nas regiões celestiais, com todos os anjos e todos os salvos,
ou afastados totalmente de Deus, no lugar chamado inferno, que é do destino daqueles que assim não que estão debaixo da ira de Deus porque não aceitaram o evangelho do Senhor Jesus. Meu desejo sincero é que você já tenha tomado essa boa decisão. E se você não tomou essa decisão, eu sou um dos discípulos de Jesus que estou mais que assim disposto a compartilhar, através da palavra de Deus, como tomar tão importante decisão. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, está lá prontinha para você compartilhar com quem você quiser. Quarta-feira, daqui a pouco estou saindo, nós vamos ter a nossa reunião hoje, que inclusive será transmitida por esse canal, e você já é convidado para a participar junto conosco. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.